Sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, dia 15, né, Felipe? Hoje é dia 15 de março de 2023. Sejam bem-vindos todos. A gente está aqui hoje para estudar um pouco, né? Tá com muito calor. Está aqui para estudar um pouco, para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Mas primeiro eu quero aí te abençoar. Abra suas mãos aí que eu quero abençoar você. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe em nome de Jesus os teus pais, os teus avós, os teus bisos, Deus abençoe os teus netos, os teus bisnetos, Deus abençoe em nome de Jesus o teu genro, a tua nora, a tua sogra, o teu sogro. Deus abençoe o vizinho da frente, da retaguarda, da direita, da esquerda. Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe os animaizinhos da tua casa, o teu cachorrinho, o teu gatinho, passarinho, tudo que você tem. Deus abençoe você que trabalha na terra, meu querido agricultor, meu irmão que trabalha criando bichinhos. Deus abençoe você, meu irmão caminhoneiro. Deus abençoe você que tem a sua van, o seu ônibus, que trabalha fazendo frete, o seu táxi, o seu Uber, sua moto. Você que faz entregas. Deus abençoe vocês que trabalham, que produzem, que geram aqui no país. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. E que a gente seja cada dia mais abençoado, cada dia mais iluminado, que o nosso dia seja cada dia mais ensolarado. Hoje, depois de uma semana eu acho, tem sol. Depois de uma semana, hoje tem sol, graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje tem sol. Eu queria que o sol da justiça nascesse também sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que o sol da justiça também nascerá sobre o nosso país, sobre a nossa nação, e nós veremos o grande livramento que o Senhor nos fará em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem uns irmãos perguntando se eu vou comentar sobre a discussão dos pastores. Eu não sei do que vocês estão falando aí não, gente. Eu queria que você soubesse que o pastor não fica... Eu não tenho tempo de ficar, eu não olho Facebook, essas coisas, não sei nem do que vocês estão falando aí, tá? Então você desculpa aí, primeiro você tem que mandar a matéria para mim saber, para depois eu poder comentar. Eu não sei porque eu não vi, tá bom? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas aí no capítulo 19, se você puder fazer a gentileza comigo, tá? Vamos estudar, eu tenho um texto hoje bíblico para trazer para você. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, por favor. Lucas capítulo 19, verso de número 1. Eu estava com saudade do sol, mas eu fui ali fora agora. Fui buscar minha Bíblia, que eu tinha esquecido no carro ontem. E tá um sol lá, um céu azul. Falei, oh, aleluia. Eu acordei agora há pouco, você já sabe, né? Eu vim de Curitiba ontem. Graças a Deus, cheguei uma hora mais cedo em casa. E não tô, né, com a cara de quem tá desmaiado, né? Já tô um pouco melhor hoje, né? Foi mais tranquilo. E eu fui buscar minha Bíblia e estava lá o sol, né? Eu pedi para o Valentino colocar o meu carro no sol, abrir as portas para dar uma enxugada, porque estamos só na chuva e faz tempo, né? Meu Deus, tirar um pouco da umidade aí de dentro do carro, né? Você já achou aí? Eu quero falar sobre o Zaqueu hoje. Oh, glória! Hoje vamos falar sobre o Zaqueu, irmão. Como o Zaqueu, eu quero subir, hein? Vamos falar sobre o Zaqueu hoje? Vamos falar sobre o Zaqueu hoje. Eu quero te dar umas características do crente Zaqueu. Vamos falar sobre isso aí, né? Vamos falar sobre isso aí um pouco. Uma passagem bem conhecida, né? A gente tem uma música aí que fala sobre isso, bem famosa, que eu até gosto, né? Eu até gosto. Uma música bem famosa. Mas tem algumas características aqui que a gente precisa prestar atenção. 19:01, filha. Nós vamos do 01 ao 10. E a gente então vai discorrer aí um pouquinho o assunto e eu quero ir falando para você, né, sobre isso, né, sobre o Zaqueu, né, sobre o Zaqueu.
Você já achou aí Lucas capítulo 19, verso de número 1? Lucas 19, verso de número 1. Vamos lá? Estou esperando. Oi, Estela, tudo bem? Deus abençoe, bom dia. Estou esperando você dizer para mim que já achou isso. Você já achou, daí eu já vou ler o texto aqui, né? Wiljânia, Tânia Rego, Maria Gutierrez. Oi, Maria. Elizabeth Rangel, Evandro Benito, bom dia. Daniela Gomes, Maria Cristina, Beatriz Leto, Maria Luísa, Terezinha Santos, Kelly, Tambaleda Cortez, a galera do Facebook aí, Deus abençoe. A Lohane Santana, tá aqui, a Marisa Nunes, Neide, Glória, Daile, Silvio Pires, Deus abençoe vocês que estão aqui no YouTube, você que está aí no Rumble, você que está no Twitter, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Legal, meu galo, né? É o galo da Moana. Meu galo. Posso ler o texto? Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 1, que diz assim, ó: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Deixa os seus olhinhos aqui, a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, e o Senhor possa dar para nós, querido Espírito Santo, o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, em nome de Jesus, assim podendo cada um de nós saber qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Zaqueu traz uma mensagem muito importante para nós, muito importante. Veja que a Bíblia destaca uma característica do Zaqueu. Zaqueu era rico. A Bíblia não fala que Zaqueu era bonito, que Zaqueu era cheiroso, que Zaqueu tinha um aspecto... Não, a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Pastor, por que você está frisando isso? Porque tem muita gente que diz, né, que você ter prosperidade pode... ou não é de Deus, né? Então, Zaqueu, ele era um publicano, a gente vamos identificá-lo, né? Publicano, cobrador de impostos. Então, Zaqueu provavelmente era chefe de uma agência de rendas na cidade de Jericó. Ele era o chefe. E como é que funcionava a agência de rendas? Eles eram os caras mais odiados da terra, né? Os cobradores de impostos. Por quê? Porque eles iam na casa das pessoas e estipulavam o valor de imposto que as pessoas iam pagar. E normalmente roubavam, né? Então a corrupção
no público, ela vem há muito tempo aí, né? Corrupção no público, entendeu? Oi, Marla, Deus abençoe. A corrupção no público. E ele então roubando das pessoas, as pessoas ficavam enlouquecidas com ele, porque ele roubava todo mundo. E com isso ele se tornou um homem muito rico. Ele era um homem de pequena estatura, a Bíblia diz que Zaqueu era baixinho. Ele morava na cidade de Jericó, na parte nova, e ele esperou Jesus passar subindo numa árvore. Foi um fato inusitado, porque até então a gente não via na Bíblia algo assim, né? A gente não via na Bíblia aí algo assim. Então, Jesus, quando para fazer um milagre, para curar, abrir os olhos do cego de Jericó, é a mesma passagem. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que está uns versos antes. Por quê? Porque Jesus, quando está saindo da cidade de Jericó velha, que foi aquela que Josué destruiu, né? E amaldiçoou, e depois Eliseu foi lá e abençoou. Tem todo um contexto a respeito disso, que num outro dia a gente pode falar sobre isso. Os caras falam que não existe quebra de maldição, né? Na Bíblia. Não é? Atenção você que diz que não existe quebra de maldição na Bíblia. A Bíblia diz que Josué amaldiçoou Jericó. Depois Eliseu foi lá e quebrou a maldição. Né? A água era amarga, a terra não dava nada, porque Josué havia amaldiçoado aquele lugar. E então veio Eliseu e abençoou a água ficou doce, e abençoou a terra, e a terra produziu. Então você que diz que não existe quebra de maldição, né? Poderia ler um pouquinho mais a Bíblia, não é? E que bom, Mari, que você gostou. O culto ontem foi bem legal, né? Foi bênção pura, né? Bênção pura. Oi, Moisés, Deus abençoe, bom dia. Então, a gente vê Zaqueu na parte nova, né? Na parte nova de Jericó, porque ela foi construída pelos romanos, né? Segundo a história, eram ruas largas, tinha meio fio ou guia aí, como você vê hoje na rua, né? Construção romana, ela era feita com pedra. A gente hoje vê os paralelepípedos, né? Lá era pedra irregular, né? Que eram colocadas nas ruas, e elas eram pavimentadas, né? Oi, Dora, parabéns aí pro teu filho. Elas eram pavimentadas. E estava ali sentado cego, Jesus para, você conhece a passagem, não vou falar sobre isso. E lá na frente estava Zaqueu. Então Zaqueu, vendo aquela grande quantidade de pessoas que estavam ao redor de Jesus, segundo a história, eram em torno de 5.000 pessoas que andavam ao redor de Jesus, e para uma cidade como Jerusalém, por exemplo, que era a maior cidade, né? Um tempo de festa chegava a ter 100.000 pessoas, não só dentro, mas como ao seu redor, que era bastante gente. Mas a população estimada em torno de 50.000, então 5.000 pessoas perto de Jesus é gente pra caramba, né? Para aquele tempo, e hoje já é, imagina aquele tempo. Então Jesus vinha com aquele monte de gente andando do seu lado, né? Jesus, ele estava se deslocando. E Zaqueu, então, observando, né? O Zaqueu, então, observando Jesus vindo, o que ele via? Ele via a dificuldade de ter acesso a Jesus. Olha aí, o Espírito Santo tá abrindo já aí, tá descendo, né? Zaqueu olhando para Jesus com aquele monte de gente ao lado, e ele olhando para sua condição física, porque Zaqueu era pequenininho, magrinho e baixinho. Então ele imaginou que jamais ia ter condições de chegar próximo a Jesus. E isso é uma coisa que acontece comigo e com você. Porque a gente hoje a gente observa, né, a santidade de Deus, a ação de Deus, tanta gente santa que fala com Deus, né? Tanta gente que tem uma vida aí de santidade, e daí a gente fala, puta merda, mas Jesus tem tanta coisa para fazer, atender tanta gente, daí eu que sou um baita de um pecador,
eu que não, né, não jejuo, não oro, eu xingo, eu falo palavrão, eu bebo, eu fumo maconha, eu cheiro cocaína, eu me prostituo, como é que eu vou falar com Jesus? Então existem diversas coisas hoje na nossa vida que dificultam o nosso acesso a Cristo segundo a nossa cabeça, o nosso entendimento, porque nós não conseguimos. Então faz de novo, Sanders Félix, né? Faz de novo aí. O Sander está falando que foi ver a sua inscrição no canal e a sua inscrição tinha sido cancelada. Então você que se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva de novo, tá? Porque sumindo a tua inscrição, por isso você não recebe aviso e tal, então precisa se inscrever de novo, tá? Então Zaqueu, ele via a dificuldade. E aí Zaqueu bolou um jeito. De ter acesso a Cristo, né? Então Zaqueu viu uma oportunidade. Zaqueu, ele viu uma oportunidade no meio da sua dificuldade. Então, o legal meu, teu, da nossa igreja, é que a gente consegue enxergar dentro da nossa pequenez a oportunidade que nós temos em Cristo de ter acesso a Deus. Então, talvez numa oportunidade diferente aí, a gente não conseguisse ter acesso a Deus, mas em Cristo nós temos essa oportunidade. Então se você tiver fé, Jesus vai parar para olhar você. Se você tiver fé, se você subir na árvore é uma ação de fé. Entendeu? Subir na árvore é uma ação de fé, diz Zaqueu. Então, quando você quer ver Jesus, quando você quer encontrar Jesus, você precisa ter uma ação de fé. O que significa hoje subir na árvore? Significa dobrar o seu joelho e orar. Jesus vai ver você. Entendeu? No meio de toda essa multidão que cerca Jesus, Jesus sempre vai ver você. Eu queria que você entendesse isso. Jesus não despreza você por causa do teu pecado. Jesus não despreza você porque você é espírita. Jesus não despreza você porque você é um bandista. Jesus não despreza você porque você é gay. Jesus não despreza você porque você é chinês. Jesus não despreza você porque você não se enquadra no estereotipo da igreja de crente. Você não se enquadra, você é diferente. Zaqueu também era diferente. Porque você é um assaltante, porque você é um traficante, porque você... Não importa quem você é. Não importa, eu estou dando aqui características de pessoas que não têm a aparência de crente. Pessoas diferentes. Eu queria que você entendesse isso. Você tem que fazer como o Zaqueu. Entendeu? Você tem que fazer como o Zaqueu. Você precisa subir na árvore. Então, o subir na árvore... Oi, Ricardo Braga, bom dia, querido. Deus te abençoe. Então, subir na árvore significa tomar uma atitude. Ontem, uma irmã veio na igreja física e quando ela chegou, ela me abraçou, né? Me deu oi, me deu a mão, não me abraçou, a mãe dela me abraçou. E a mãe dela disse para mim assim: pastor, faz 35 anos que eu não ponho meu pé dentro de uma igreja. Em função de uma série de circunstâncias que um outro dia eu vou te contar. Eu falei, que bom então. Que bom que você veio. Ela falou, mas eu sigo você todo dia, assisto todo dia. Já te considero meu pastor 35 anos fora da igreja. E aí a filha dela estava junto e a filha dela disse assim, e ela me fez vir na igreja junto com ela. Eu falei, irmã, ela disse, mas eu sou um bandista. Eu disse, que legal. Eu também já fui. Eu falei, mas a nossa igreja é inclusiva. Brinquei com ela. Que a gente aceita umbandista, kardecista, budista, corintiano. Eu brinco, né? Você sabe que o pastor brinca com o futebol, né? Corintiano, vascaíno, que aceitamos todo tipo de gente. Ela deu risada.
Falei, pode ficar aqui que você é muito bem-vinda. E você subir na árvore, irmão. Talvez até você não saiba o que vai acontecer ao subir na árvore, mas suba para ver. Porque se você não subir, você não vai ver. Se você não subir na árvore, você não vai ver. Então, subir na árvore é tomar uma atitude. É parar de ficar reclamando da sua vida, dos seus dissabores, das suas decepções, das igrejas pelas quais você passou, né, Vera Lúcia Sartori? Das situações pelas quais você passou em outras igrejas, foram experiências ruins. Mas isso aí, irmão, é igual quando a gente era jovem e teve namorado. Né? Quem nunca namorou alguém que não valia nada? Né? Teve uma namorada que te traiu, um namorado que te traiu, alguém que te sacaneou, alguém que mentiu pra você. Por causa disso você deixou de casar com outra pessoa? Não. Entendeu? Por causa disso, Luana, flamenguista também nos aceitamos aqui. Toda tribo aqui, toda tribo pode, né? Toda tribo. Entendeu? Então Zaqueu, ele veio para Jesus e ele foi aceito por Jesus. Quando ele veio para Jesus, ele foi aceito por Jesus. Quanta gente, irmão, que fica com medo de não ser aceito. Quanta gente que não toma uma atitude porque tem medo de ser rejeitado. Ei, Genesi, tu é tricolor gaúcho. Tem uns colorados aí também, né? Tem uma galera aí. Irmão? Pensa assim, Claro, Rojane, eu aqui, todo mundo. Eu não vou subir na árvore porque se eu subir na árvore Jesus não olhar para mim. Você não corre esse risco. Jesus não deixa ninguém para trás. Entendeu? Oi, Johnny. Tudo bem, meu queridão? Deus te abençoe. Entenda isso. Jesus não vai desprezar você. Jesus não vai deixar você para trás. Jesus não vai deixar de observar você. Eu queria que você entendesse isso. Quanta gente não vem na igreja porque fica com medo de chegar à igreja e ser rejeitado por Jesus. Mas Jesus não vai falar comigo. Mas Jesus não vai querer saber de mim, sou um baita de um pecador. Jesus não vai querer saber de mim porque eu torço pro Cruzeiro, eu torço pro Galo. Irmão, para com esse espiritinho aí de rejeição. Para com isso. Né, Elizabeth? Porque eu torço pro Vascaína. Para, irmão. Jesus ama todos. Jesus morreu por todos. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, irmão. Não despreze isso, porque você conheceu um cretino na tua vida aí. Né, Zé Luiz Soares? Coxinha. Porque você conheceu um cretino aí, irmão. E daí você acha que todo mundo é cretino. Entendeu? Que bom, Adriana Mello. Fico feliz de ter você aqui conosco. Queria que você entendesse isso aí, irmão. Então não se sinta rejeitado, porque Jesus não rejeita você. A igreja, oi Janete, a igreja não rejeita você. Eu não vou rejeitar você. A não ser que você seja um cretino. Eu não quero nem saber de você, mas se você não é, se é gente boa, se você é gente boa, você vai se dar bem comigo. Entendeu? Remo? Ô André, que legal. Legal. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você quiser Jesus, Jesus quer você. Se você quiser Jesus, Jesus quer você. Não interessa o teu estado. Não interessa onde você está. Não interessa o que você fez ontem, no final de semana. Não interessa. Interessa como a tua vida vai ser daqui para frente. Eu tenho falado isso aqui sempre para você. Entendeu? Ana Paula Rocha, minha parente. Interessa o que você vai ser daqui para frente. Porque o que Jesus falou para Zaqueu? Vamos continuar a leitura para a gente ver? Olha lá.
Correndo, verso 4, tá? Capítulo 19, verso 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu, safo, viu que Jesus ia passar no caminho, ele correu no caminho e subiu na árvore, exatamente onde Jesus ia passar. Então você tem que buscar Jesus, Jesus não vai buscar você. Entendeu? Isso é mais ou menos como se você... Escuta isso aqui. Você tem um primo que não é crente. Vou te dar um exemplo aqui. Oi, Marla, bom dia. Não é crente, daí ele tá doente. Aí você liga pro pastor e fala: pastor, será que você pode ligar pro meu primo que não é crente para ele ser curado? Você acha que isso é justo? Será que não teria que ser o contrário? Ela ligar pro seu primo e dizer: olha, eu conheço um pastor, se você quiser ligar para ele e ele orar, talvez você seja curado. E daí o cara ligar e pedir oração, porque é ele que precisa. Não sou eu. Eu não preciso orar por ele, é ele que precisa de oração. Sim, Milena. Aí é outra conversa. Entendeu? Presta atenção no que eu estou falando. Quem precisa do milagre é você. Quem tem que correr atrás é você. Quem tem que buscar Jesus é você. Jesus disse isso. Nós lemos aqui em João 17 esses dias. Ele disse: aqueles a quem o meu Pai der em minhas mãos, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Quer dizer, você tem que vir. Aqueles que vierem. A Bíblia sempre fala isso. Então você tem que vir para Cristo. Você tem que buscar a Cristo. Você tem que buscar Jesus. Você tem que aprender a orar. Onde é que isso vai acontecer? Aqui na igreja. Por isso o Pastor Santo tem a igreja virtual. Para você estar aqui. Para nós estarmos aqui em milhares de pessoas. Não é, Adélio Brown? Seja bem-vindo aí, queridão. Para estarmos aqui em milhares de pessoas fazendo o quê? O que é que você está fazendo aqui? Você está aprendendo a orar. Você está aprendendo a ouvir a palavra de Deus. Você está aprendendo a entender a palavra de Deus. Você está aprendendo a ser crente. E ser crente não é ser evangélico. Eu já ensinei isso aqui para você. Né? Esse evangélico aí, cultural que tem aí fora, que anda de terno com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas não conhece Jesus. Então, a gente tem que deixar esse estereotipo ou essa visão estereotipada de crente que vem lá de longe e passar a ser um crente verdadeiro. Como, pastor? Sendo crente dentro do nosso coração. Amando a Deus acima de todas as outras coisas. E pelas nossas atitudes e não pela nossa aparência, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, você é crente. Mas você não está de saião, você não tem cabelo comprido, você não está com a Bíblia debaixo do braço. Esse é um estereotipo de crente. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não olha o exterior do teu corpo, ele olha dentro do teu coração. Ele olha para dentro do teu coração. É óbvio que à medida em que nós vamos conhecendo Jesus Cristo e vamos aprendendo a conhecê-lo, nós vamos sendo transformados também por fora. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência da nossa aproximação com Jesus. Você vai perdendo hábitos, você vai trocando costumes, né? Porque você vai aprendendo na Bíblia o que você deve, o que você não deve, o que você pode, o que você não pode, o que é bom para você, o que é ruim, e aquilo que é ruim você vai tirando e vai ficando apenas com aquilo que é bom. Isso é normal. Mas quem é que vai fazer essa mudança de comportamento na tua vida? O Espírito Santo de Deus, não sou eu, não é uma cinta, não é uma vara de marmelo, não é um xingo, isso não vai mudar você. O que vai mudar você é o teu amor a Cristo. Por isso você tem que amar a Deus sobre todas as outras coisas. Quando o amor de Jesus Cristo estiver se manifestando dentro do teu coração, você vai sendo transformado pelo amor do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Transformado pelo amor do Espírito Santo de Deus.
E aí você vai passando a perceber o que é lícito, o que não é lícito, o que é bom, o que não é bom. Mas como é que você vai fazendo isso? Aqui no teu dia a dia com Cristo, o pastor vai lendo a Bíblia, vai ensinando você, vai te dando testemunho, não é assim? Vai te dando testemunho, vai dizendo para você o que é bom para você, o que não é bom para você. Oi, Adriana Queiroz, Deus te abençoe, bom dia, né? E assim você ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida em que a fé vem entrando no teu coração, você vai sendo transformado de glória em glória, a Bíblia diz, ou seja, é devagar, não é correndo. Porque quando você muda uma coisa muito rápido, você faz muito correndo, acaba não ficando muito bom. Tudo que é rápido, dificilmente uma coisa rápida é boa, né? É melhor fazer devagar e bem feito. Eu prefiro isso. Não gosto de fazer nada correndo. Às vezes, né, em função das circunstâncias, você tem que fazer as coisas rápido, mas normalmente ela não fica boa. Boa é fazer devagar. Então o Espírito Santo vai transformando você todos os dias. Eu tenho coisas em mim, depois de quase 30 anos que eu estou com Jesus, tem coisas em mim que Jesus ainda está mudando. Eu às vezes me pego em determinadas situações da minha vida e eu falo, puxa vida, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que mudar. 30 anos que eu estou com Jesus, irmão. E Jesus ainda está me mudando, me moldando, porque eu não estou talvez da maneira que Jesus gostaria que eu fosse. Então ele ainda está mudando o meu caráter, a minha personalidade. Ninguém é 100%, eu queria que você entendesse isso aí. É cheio de gente que quer te dar lição de moral, dizer, você está falando isso, está errado. Está cheio de gente, irmão. Né? Mas você vai ver a vida do cara é uma merda. Você vai ver a vida do cara cheia de coisa errada. Entendeu? Porque as pessoas que ficam preocupadas em olhar o defeito da tua vida não prestam atenção no defeito da vida deles. Ele quer cercear o teu filho, mas o dele tá, sabe Deus aonde, né? Então, o 5 diz assim, ó, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que é que Jesus fez? Jesus deu a Zaqueu muito mais do que ele imaginava. E eu queria dizer para você que Jesus sempre nos surpreende. Entendeu? E, gente, Jesus sempre vai surpreender você, porque ele é capaz, a Bíblia diz, de fazer muito mais ou melhor do que a gente pensa, pede, imagina ou sequer sonha, a Bíblia diz. Faz muito mais, gente. Então, às vezes, a gente acha que vai ter um encontro com Jesus e Jesus vai curar uma enfermidade que a gente tenha, talvez. E você sai de lá curada da tua alma. Porque Jesus fez mais do que você imaginava. Né? Às vezes você é tocado por Cristo de uma maneira que você olha e fala, uau, meu Deus do céu, que glória, que alegria. Né? Então, Zaqueu achava que ia ver Jesus, conhecer Jesus, e quando ele encontra Jesus, Jesus diz, Zaqueu, seguinte, você veio aqui só para você me ver, né? Então, eu vou dormir lá na tua casa hoje, vou jantar com você, vou sentar, nós vamos bater papo. Cara, é muito mais do que Zaqueu imaginava, tá? Muito mais. Aí a gente continua no 6 e diz assim, e, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Irmão, se tem uma coisa que vai fazer a diferença na tua vida, é você receber Jesus com alegria. Receber Jesus com alegria. Quanta gente que recebe Jesus porque é obrigado. Recebe Jesus porque está doente. Você vê que Zaqueu não está doente, Zaqueu não era cego, Zaqueu não era aleijado, Zaqueu não estava na prova, Zaqueu estava na boa, irmão. Essa é a melhor maneira que existe de você receber Jesus, porque você recebe o que você quer. Você recebe ele com alegria. Você entendeu? Zaqueu recebe Jesus na sua casa com alegria. Por quê? Porque Zaqueu não estava doente. Zaqueu não estava se divorciando. O filho do Zaqueu não estava na droga. O Zaqueu não era pobre, o Zaqueu não estava com a empresa falindo, desempregado. Não foi por isso que Zaqueu buscou Jesus.
Você está entendendo aí o que eu estou falando? Olha o que a Bíblia está dizendo, está aqui na Bíblia isso. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. Que Zaqueu tinha tudo, mas ele queria Jesus. Tem gente que tem tanta coisa que não tem tempo para Jesus. Tem tanta coisa que ele não busca Jesus porque a vida dele é tão boa, ele precisa de Jesus para quê? Então não deixe para buscar Jesus nos dias maus. Escute isso que eu estou te falando. Busque a Jesus nos dias bons. Busque a Jesus quando você não precisa de nada, você só precisa de Jesus. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu sei que você está entendendo. Você é inteligente, você está entendendo. Né? O Zaqueu não buscou Jesus porque ele precisava de alguma coisa. A maioria das pessoas hoje busca Jesus porque precisa. Ele vai para a igreja para quê? Para fazer campanha de prosperidade, para fazer campanha para o filho que está na droga, para o marido que é bêbado, para resgatar casamento. Não é por causa disso que as pessoas vão na igreja? A maioria vai. Mas eu tenho falado aqui para você. Eu tenho falado aqui para você, irmão, que feliz é aquele que busca Jesus por causa do amor. Busca Jesus pelo amor. Ele não vai buscar Jesus pela dor. Muita gente procura Jesus pelo motivo errado. Eu não quero dizer que você não vai encontrar. Você vai. Mas existe pessoas e pessoas com Jesus. Entendeu? E você vai prestar atenção à medida que você vê, que você começar a ver os crentes, que você vir para esse mundo de Cristo, você vai ver que existem diferença de tratamento de Jesus para com as pessoas. Existe diferença. Porque tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, outras não são tanto, outras têm um pouco. Todo mundo tem o Espírito Santo. Todos têm. Mas alguns têm uma quantidade gigantesca. Alguns têm uma intimidade com Deus gigantesca. E você escreve o que eu estou te falando aí. É a maneira como o cara veio para Jesus. Entendeu? Quando eu vim para Jesus, eu não estava doente, eu não estava desempregado, eu não estava me separando, eu vim para Jesus porque Jesus me chamou e eu falei, não, eu vou. Eu fui na igreja, que alguém me convidou, ouvi a mensagem, Deus usou a boca do profeta para falar comigo, e daquele dia nunca mais eu saí da igreja. Não vim para Jesus porque eu estava desempregado, porque eu estava ferrado, porque eu fui fazer uma campanha de prosperidade, porque eu estava doente. Não. Não foi por isso que eu fui na igreja. Entendeu? Eu queria ver qual era. Falei, vou lá naquela igreja ver qual é esse negócio de crente aí. Entendeu? Tava na boa, irmão. E eu fui na igreja naquele dia e nunca mais eu saí. Nunca mais eu saí. Nunca mais. Estou aqui até hoje. E talvez quando você olhe para mim, né? Quando você olhe para mim, você fala, nossa, pastor, mas é tão legal ver a maneira que Jesus usa você, a maneira que Deus... Ontem Deus falou comigo na igreja, irmão, quando eu cheguei na igreja. Depois eu vou te falar no desdobramento, eu vou falar depois para você. E eu estava orando a Deus ontem para a mensagem, pedindo a Deus a mensagem, e Deus falou comigo e me deu um texto para mim. Deus deu um texto para mim ontem, quando eu cheguei na igreja. Eu gosto de orar lá na igreja. Eu sento num cantinho lá no chão, logo que eu chego, sozinho ali, eu oro a Deus e busco, né? Qualquer um, Ana Maria. E busco a presença de Deus, e o Espírito Santo falou comigo sobre a minha vida, coisas que eu penso, né? Entendeu isso? Em Isaías 13, me deu uma palavra, eu li ali, falei, uau. Aí o Senhor falou, em cima daquela palavra, o Senhor falou para mim umas coisas. E eu fiquei ali quietinho no canto um pouquinho, meio impactado com aquilo que o Senhor me falou. E aí então ele me deu o texto, aí eu fui preparar a mensagem depois. Então Jesus, ele sempre sabe da preocupação que você tem no teu coração. Jesus sabe da preocupação que eu tenho no meu coração. Jesus sabe. Entendeu?
Jesus sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, aonde eu tenho vivido, aonde Deus tem me levado, nas coisas nas quais eu, tenho estado. Jesus tem visto tudo isso. Em muitos desses lugares, ou praticamente todos, ele tem me levado a andar por esse caminho. Entendeu? E às vezes eu passo dificuldades em função disso. Então o Senhor vem em meu socorro, conversou comigo ontem, me falou algumas coisas e fez eu descansar meu coração, irmão. Então o Senhor, sempre que você subir na árvore, sempre que você orar, sempre que você buscar a Deus com o teu coração aberto, com sinceridade, o Senhor vai vir, vai responder as tuas perguntas, o Senhor vai esclarecer as coisas para você, o Espírito Santo vai falar, vai te dar respostas, ele não vai deixar você no vácuo, porque o Espírito Santo nunca deixa você no vácuo. Aprende isso. Nunca. Nunca deixa você no vácuo. E ele continua, verso 7, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então as pessoas sempre vão criticar você. Sempre, porque eles criticavam Jesus. Jesus entrou na casa do Zaqueu, daí os crentes começaram a falar: olha, Jesus entrando na casa do pecador. Como tem gente que vem me criticar aqui no culto, eles têm a petulância de dizer: você não deve fazer isso, pastor. Aí eu digo para as pessoas: irmão, se Jesus quisesse saber a tua opinião, ele tinha colocado você aqui, não eu. Não seria eu a estar aqui sentado falando para vocês. Seria você, já que é você que sabe. Então as pessoas sempre vão fazer isso. Vão criticar você porque acham que você está errado. Porque você não tem que entrar na casa do pecador. Porque você não pode sentar na mesa com o pecador. Porque esse cara é pecador. Porque esse cara é isso. Porque o pastor não pode dizer que vai lá no show do Bruno Marrone. Porque o pastor vai levar todo mundo a se desviar. Tem gente que falou isso para mim. Entendeu? Mas eu prefiro que você vá no show do Bruno e Marrone, que você vá no show daquela moça que canta aquela música. É sabor de mel, porque lá você vai aprender um monte de heresia. E para aprender heresia e ir pro inferno, é melhor ser no show do Bruno e Marrone. Ou você vai lá no show do Fresco, com um baita de um adúltero, cheio de diamante, que daí faz um show e bomba a igreja e fica gente para fora e aquele bando de crente idólatra vai lá. Eu prefiro que você vá no Bruno e Marrone. Pelo menos você não está pecando contra Deus. Você entendeu? Então as pessoas têm uma visão muito errada da Bíblia, muito errada do Evangelho. Se eu estiver fazendo qualquer coisa errada, Deus vai falar para mim. Não é uma ovelhinha e não é uma questão de desprezo, isso é uma questão de autoridade espiritual. Porque até no inferno, o demônio menor respeita o demônio maior, sabia? Porque tem hierarquia. Mas na igreja tem gente que acha que é melhor que o pastor. O cara tá com a vida torta, filho desviado, virado num inferno a vida do cara. E o cara vem meter o bico no teu ministério. Mas isso aí... Quem é você, rapaz, pra falar isso? Vai se converter, irmão. Aceitar Jesus, se batizar de novo. Se Jesus me colocou aqui, é pra falar o que eu penso, não é o que você pensa. Você não concorda, é só você não vir aqui, é simples. Mas Jesus enfrentou isso sua vida inteira, irmão. Não acha que sou só eu que enfrento isso ou você que vai enfrentar isso, que as pessoas vão falar: mas isso aí não tá certo. Mas isso aí, irmão, quem é você, cara? Cuida da sua vida. Cuida do seu rabo e deixa o rabo dos outros em paz. Deixa de ser chato, um crentelho, Tá cheio de crentelho que acha que é mais santo que você, que acha que conhece mais que você. Os caras achavam que eram mais santo que Jesus. Nossa, viu? Olha aí o Jesus pregando o evangelho, agora foi lá na casa do pecador, sentou com o cara é um bêbado, prostituto, e Jesus foi dormir na casa do Não é isso que está escrito aqui? Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
Os caras vão murmurar se você for no bar e tiver todo mundo tomando cerveja. E daí você senta no bar para conversar, falar de Jesus com aquele povo. Toma uma Coca-Cola ali no meio. Mas tá todo mundo tomando cerveja. Aí passa os crentelhos e fala: olha o pastor Sandro lá sentado na roda dos escarnecedores. Não é isso que os caras vão falar? É, irmão. Mas você tem que... Eu vou usar uma expressão chula, peço que você me perdoe, mas eu preciso falar isso. Você tem que cagar porque os caras falam, irmão. Tô andando porque os caras estão falando. Porque se eu entrar ali e conseguir ganhar uma alminha para Jesus, uma só no meio daqueles ali, eu já tô louco de feliz. Plantar uma semente no coração deles. Entendeu, irmão? A Bíblia diz que nós temos que ser luz, mas você vai ser luz no meio da escuridão. Você não vai ser luz no meio da luz. Você não vai ser luz no meio da igreja. No meio da igreja tem um monte de luz, não precisa de você. Jesus está chamando você para pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho para aqueles que não conhecem Jesus. E aqueles que não conhecem Jesus, eles não estão dentro da igreja. Eles estão perdidos no mundo. É a ovelha 99, né? A ovelha perdida. As 99 estão aqui, a 100ª ovelha. E as pessoas não entenderam isso ainda. E vão bater em você, irmão. E vão xingar você, e vão brigar com você, e vão dizer que você é isso, e vão dizer que você é aquilo. E quanto mais as pessoas falar mal de você quando você está fazendo a obra de Deus, mais Deus vai te abençoar. Cada vez Deus vai te dar um relógio mais bonito, cada vez Deus vai te dar uma roupa mais bonita, cada vez Deus vai te dar um sapato mais confortável, cada vez Deus vai te dar um carro melhor. Para as pessoas olharem e dizer assim: nossa, mas esse cara vive no meio dos bêbados, das prostitutas, e olha aí, anda de carrão, e eu que sou santo, vivo no monte orando dentro da igreja, pregando, ando a pé. É? Tá pregando para quem? Só para crente? Não ganha uma alma para Jesus? Não faz aquilo que Deus mandou, o ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura? Ah, não, mas eu tô dentro da igreja, mas e o resto? Quem vai pregar? Quem vai buscar? Quem vai alcançar? Entendeu, irmão? Então você tem que andar porque os caras estão falando, irmão. Deixa os caras falando e você tá andando. Antigamente eu dizia assim: os caras estão falando, nós estamos engordando. Agora eu mudei o provérbio. Agora eu digo: os caras estão falando, nós estamos magro. Graças a Deus, aleluia. Entendeu? Deixa falar, irmão. Ah, mas o pastor entrou ali na casa da... Eu me lembro do irmão Moser, já contei isso também, vou contar de novo. Ele já está em Jesus, ele era um presbítero. Quando eu ainda era iniciando, ele já era um presbítero velho na Assembleia de Deus. E ele conseguiu, através de campanhas que fez, comprou um terreno para a igreja ali em Curitiba, em um determinado lugar, Vila São Pedro, se não falha a minha memória, Pinheirinho ali. E ele começou a construir uma igreja ali. E na rua onde ele estava construindo tinha uma zona de baixo meretrício, uma casa de prostituição. E ele passava e ele dormia lá para não roubarem o material de construção, trabalhava construindo a igreja. Ele contava muito esse testemunho. E quando ele passava de manhã cedo, ele ia para casa para tomar um café, porque ele dormiu lá, esperava os pedreiros chegar para não roubarem as coisas, numa barraquinha. Então ele ia para casa tomar café, tomava banho, trocava de roupa e voltava para trabalhar durante o dia na construção da obra. Quando ele vinha passando, as meninas que se prostituíam naquela casa estavam todas ali na frente. E um dia uma delas chamou ele e disse: ô pastor, bom dia. Ele viu a oportunidade e parou e encostou ali na frente daquela casa e começou a conversar com as meninas. E começou a evangelizar elas. E todo dia ele passava e deixava uma palavra. Passava e deixava uma palavra. Até que elas convidaram ele para entrar de manhã cedo. E então ele passava de manhã e elas diziam: ah, pastor, venha tomar café aqui com a gente, que a gente gosta tanto de ouvir o senhor falar. E daí ele entrava e todas se reuniam de manhã numa zona, irmão, num prostíbulo. E sentava e dava um estudo bíblico para ela, que é o que eu faço com vocês aqui, todo dia. E ele passava e foi ensinando e pregando o evangelho. E muitas daquelas meninas se converteram a Cristo, saíram dali e foram resgatadas. Mas sabe o que os irmãos falavam? Ah, o irmão Mose está lá na zona com aquela mulherada. Entendeu? Ah, o irmão Moser está lá. Ele contava isso na igreja e chorava, irmão. Que eram os irmãos da própria igreja que falavam isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que você está entendendo, que você é uma pessoa inteligente, tem discernimento. Entendeu? Então, quando os caras, vendo isso, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador, eles vão falar de você a tua vida inteira. Porque o diabo está aí para usar a boca deles para falar mal de você.
Quanto mais você trabalhar para Jesus, mais o diabo, irmão, mais o diabo vai levantar para falar na boca das pessoas, falar mal de você. Você entendeu? Então, se você for parar com aquele espiritinho de ai, estão falando mal de mim, eu chamo de espiritinho, né? Ai, pastor, porque as pessoas... caga pros caras, deixa que fale isso aí. Né? Irmão, o diabo tá aí para fazer isso aí mesmo, isso é serviço dele e ele ganha muito bem para fazer isso. Você entendeu, irmão? Tua função é obedecer Jesus, a tua função é fazer a obra de Deus, é trabalhar para Jesus. Verso 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. O que é isso? Arrependimento. Então, quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, a primeira atitude do Zaqueu, arrependimento do seu pecado. Por quê? Porque ele roubava as pessoas. Ele disse, eu vou pegar metade de tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Quem é que faz isso? Ninguém. Vê se os judeus faziam isso. Não. Por quê? Porque os caras se matavam por causa do dinheiro. Então Zaqueu mostrou, irmão, arrependimento e amor a Cristo. Ele era muito rico, então ele pegou metade do que ele tinha, ele deu tudo para os pobres. Voluntariamente, ninguém pediu nada para ele. Então, mais uma vez eu vou dizer, aquilo que você tem que fazer, o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Se você bebe e Jesus não quer que você beba mais, ele vai tirar isso, a vontade de beber. Você vai dizer, Senhor, eu não vou beber mais, para a glória de Deus, porque Deus tirou isso do teu coração. Se você se prostitui e Deus entrar na sua vida, você vai dizer, Senhor, eu não vou me prostituir mais, porque eu estou fazendo isso para o Senhor. Ninguém vai te obrigar a fazer isso. É o próprio Espírito Santo que vai entrar na tua vida e vai tirar aquele hábito pecaminoso, vai tirar aquela ação pecaminosa da tua vida, porque você vai ser transformado pela palavra de Deus, você vai ser transformado pelo amor de Deus, você vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder dunamis, o poder que explode, o poder que transforma, o poder que muda, o poder que molda o caráter das pessoas. Ele vem de Deus, ele vem de cima para baixo, ele não vem de baixo para cima. Não é porque as pessoas te acusam que você vai mudar, porque as pessoas querem enfiar o dedo na tua cara que você vai parar de fumar, parar de beber, parar de fazer as coisas erradas que você ainda faz. Isso vai acontecer quando do céu, a presença de Deus é que vai santificar a tua vida, é que vai transformar a tua casa, é que vai mudar o teu entendimento e vai fazer com que você ame a Deus sobre todas as outras coisas e seja um crente valoroso, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Aleluia. E Jesus confirma isso na sua palavra, irmão. Jesus confirma isso na sua palavra. E Jesus olhando para a atitude de Zaqueu. Não é para a boca, para a atitude. Porque não adianta só você falar se você não tem ação. A atitude de Zaqueu em mudar, em restituir o céu, porque é uma ação espiritual. E Jesus vê que aquilo brota de dentro do seu coração, brota de dentro da sua alma, e o simbolismo desse texto é que Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu foi transformado. Quando Jesus entrar verdadeiramente na tua casa, você vai ser transformado, a tua família vai ser transformada. Sabe por quê? Porque eles vão olhar a tua mudança, eles vão olhar o teu testemunho, eles vão olhar o quanto você está mudando, o quanto Jesus tocou a tua alma, e a tua mudança de comportamento vai fazer com que a tua família seja transformada. Quando Jesus entrar na tua casa, não só na tua boca. A tua casa significa teu coração. Quando Jesus pousar no teu coração, dentro da tua alma, então você vai ser tocado, você vai ser transformado, como Zaqueu foi transformado. E Jesus então vai poder dizer, disse-lhe Jesus, hoje, veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu foi transformado. Zaqueu recebeu a salvação de Cristo. Por quê, pastor? Porque houve arrependimento.
Quando houver o arrependimento no teu coração e você resolver, você decidir, porque você é um homem, uma mulher de palavra, e quando você fala, você cumpre. Então, quando o arrependimento entrar no teu coração, entra junto à transformação da tua vida, da tua família, da tua casa, a mudança na tua vida financeira. Você não precisa correr atrás de nada, porque a Bíblia é muito clara: busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas todas vos serão acrescentados. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus hoje está resgatando almas aqui no culto. Oh, glória. Jesus está resgatando almas hoje. Jesus está resgatando almas aqui hoje. Aleluia. Eu vou orar por você. Fecha seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus. Olha quantas almas aqui hoje, Senhor, sentem que o Senhor está entrando na sua casa. Quantas pessoas hoje, Senhor, estão sentindo a tua presença na casa deles. Eu sei que o Senhor está entrando para fazer uma grande mudança. Muitos, Senhor, ainda não tiveram a oportunidade de declarar a tua soberania na casa deles, mas eu creio que agora eles vão fazer. Assim como Zaqueu, eles vão declarar: Senhor, se eu roubei alguma coisa, hoje eu vou devolver. Se eu fiz alguma coisa errada, hoje eu me arrependo. Eu sei que eles estão falando isso, porque o teu Espírito Santo, Jesus, está entrando na casa deles hoje. E está acontecendo um grande milagre, o milagre da conversão, o milagre do arrependimento, o milagre da transformação. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, a tua vida. De tarde, 2 horas, a gente está aqui hoje. Nós vamos fazer desdobramento. Vai ter um desligamento hoje de energia elétrica na nossa rua, no nosso bairro. A gente já foi avisado pela Copel. E não vai ter internet, então eu vou ter que fazer aí a live hoje à tarde no telefone, tá? Nós vamos numa live raiz hoje, só falada, tá bom? Mas 2 horas nós temos aí, eu tenho coisa para te contar hoje que você vai cair para trás. Eu recebi, muita informação aí. Então não deixe de vir nos desdobramentos, e à noite a gente tem oração também, não esquece, hoje é quarta-feira, 8 horas da noite a gente tem oração. Vou esperar vocês para orar junto comigo aí, tá? 8 horas da noite hoje, não esqueça, tá bom? A gente tá aí, ó, em 19 mil pessoas só aqui no Facebook, no YouTube, né? Lá tem o Signal aí, eu não tô sem acesso, não sei quanta gente tem lá no Twitter, mas nós estamos aí quase 20 mil pessoas no nosso culto hoje de manhã, né? Não chegar no 20, nós estamos pertinho, tá? Então eu quero esperar vocês hoje de noite pra gente orar todo mundo junto, tá bom? Vamos orar aí hoje de noite por todos vocês, tá? Um beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Eu vou tomar café, que eu não comi direito ainda, vou comer. E a gente 2 horas tá aqui, tá? Beijo, Deus abençoe vocês, tchau.